Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria mostrar uma maneira diferente de fazer as coisas que nós fizemos na última aula, nas últimas duas aulas, talvez, relativas à manipulação de base de dados, tá? Então, tem mais de uma maneira de fazer esse tipo de manipulação de base de dados. Eu vou mostrar um pacote e no final eu vou falar o nome de um outro pacote que eu acho que eu não vou mostrar nesse curso agora, tá? Mas esse pacote que eu vou mostrar hoje, ele é esse aqui, o SQLDF, tá? Eu já instalei, então eu não vou instalar de novo, mas vocês podem instalar na máquina de vocês. Aí depois vocês vão ter que carregar esse pacote, tá? E assim, SQL é um tipo de linguagem própria para lidar com bases de dados, exatamente para extrair informações de tabelas, basicamente é isso. E é um tipo de linguagem que é muito utilizado, é um pouco pesada, então assim as pessoas elas falam que se você tiver a oportunidade de utilizar outras coisas, né, outros comandos ao invés desse, você vai ter o seu resultado mais rápido, tá? Só que essa linguagem ainda é muito utilizada porque ela é muito intuitiva, a maneira como você lida com bases de dados nessa linguagem, que na verdade se chama Structured Query Language. Então, a maneira como ela lida com tabelas é muito intuitiva, os comandos são muito intuitivos e vários programas que leem tabelas, o SAS mesmo, que como eu falei para vocês eu já usei quando eu trabalhava no banco, ele tem a linguagem própria dele para lidar com tabelas, mas ele também tem um tipo de procedimento específico onde você pode pura e simplesmente colocar comandos dessa linguagem SQL dentro do seu código. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu primeiro então, primeiro carregar a tabela, tá? A gente já aprendeu a carregar a tabela, é a mesma tabela que nós usamos na aula anterior. Vou abrir ela aqui. Então tinha aluno, curso, né, termo, nota 1, nota 2, turno, nota média ou nota final e grupo, tá? E agora eu vou fazer aqui um pedacinho de código para mostrar para vocês como que a gente poderia usar essa linguagem. Então vamos supor que eu queira aqui só as notas dos ingressantes, tá? Note ing. Eu venho aqui. Primeiro eu tenho que carregar isso aqui também, que eu acho que eu não carreguei. Eu vou criar uma tabela nova e eu vou usar o comando sqldf. Dentro desse comando, eu vou passar um texto, tá? E o que vai ser esse texto? Primeiro, então eu estou fazendo só um subset, tá? Vou fazer um subset, vou selecionar apenas os ingressantes. Primeiro, vamos supor que eu pegue todas as variáveis, tá? Se eu usar a estrelinha, quer dizer que eu estou selecionando todas as variáveis da base original. Então, estou selecionando todas as variáveis da base original, tá? E a base original se chama N geral, tá? Então, selecionei tudo. Então, aí eu dou select estrelinha from N geral. N geral é a base. E aí, eu posso colocar aqui, vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar, where. Como é que era o nome aqui? Era grupo. Então, o grupo se chamava
ingressante, tá? Então, abri e fechei aspas de novo, tá? E vou rodar. Pronto, peguei aqui todas as variáveis, mas agora, ó, tenho só 35 observações que são os ingressantes. Eu posso aqui acrescentar um outro comando, que vai ser o order by. Aí eu posso, por exemplo, vamos supor que eu queira a nota final, a nota média, nota final média, né? Do maior para o menor. Não, do menor para o maior. Aí eu coloco assim, order by nmed ASCII. ASCII quer dizer ascendente. Então, tá aqui. Nmed ASCII. Peraí, peguei a tabela errada. Essa é a tabela, né? Então tá vendo? Ó, a nota média, então, primeiro tem só os ingressantes, as 35 observações, e a nota tá indo do menor para o maior. Então, as notas 0 primeiro, que no final estão as notas maiores, nota 10, tá? E se eu quiser, para não ficar igual, vou colocar aqui uma outra tabela. Se eu quiser nota do maior para o menor, eu venho aqui, faço a mesma coisa, aí coloco, vou colocar um ing2 aqui, um nome diferente, coloco então aqui order by nmed desk, tá? Desk é descendente, então, beleza, tá? Aqui, indo de 10 até o 0. Eu poderia não querer selecionar todos os campos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira só curso, grupo, turno e N média. Tá? Vou dar um enter aqui. Rodei de novo. Agora eu tenho só as 4 variáveis que me interessam. E elas estão ordenadas da maneira como eu quero, tá? Então, essa é uma outra maneira de fazer um subset, tá? E já ordenando, né, a sua base de dados da maneira como ela é mais conveniente para vocês, tá? Vou mostrar também como fazer. Então, aqui eu usei o where. Vou mostrar um outro exemplo em que eu usasse, vamos supor aqui, deixa eu ver o que a gente tem na coluna, na original. Vamos supor que eu quisesse alunos do termo 1 e 3, tá? Não, vamos colocar 3 e 5, tá? Where. Então, aqui, eu vou mudar minha condição só para mostrar para vocês que eu posso ter aqui termo, né? Que é a coluna que eu estou selecionando, in. E aí, eu vou colocar... eu tinha falado 3 e 5, né? Que é a condição que eu quero. Então, aqui eu vou chamar nota 3, 5. Pronto, criei aqui essa nova tabela, onde eu tenho... deixa eu selecionar o termo, senão vocês não veem... Não veem. Então, ao invés do grupo aqui, eu vou selecionar o termo, senão vocês não veem que eu estou selecionando só alunos do termo 3 e 5, tá? Então, tá aqui, ó, são alunos do termo do terceiro e do quinto termo,
tá? De todos os cursos. E aí eu posso colocar a condição que eu quiser. Agora eu vou mostrar como nós usaríamos essa função SQL para fazer o aggregate, né? Então, para calcular médias e outras coisas. Então, eu vou colocar aqui criar uma nova tabela, nmed, que vai ser igual a SQLDF. Aí eu vou selecionar essas mesmas coisas, então vou selecionar curso, grupo e turno, só para dar um exemplo para vocês. Tá, tem que abrir aqui a aspa e fechar a aspa, né? Então a gente tem que entrar um texto, né, aqui. Então, o texto que eu vou entrar é select curso, grupo, turno. O que mais que eu vou selecionar? Vou selecionar a média, AVG, de nmed, tá? Aí eu vou continuar aqui embaixo para vocês conseguirem enxergar. From N geral, tá? Não, aqui eu tenho que dar um nome, tá? Então eu vou ter que dizer AVG med, eu vou chamar de nota média, NF med, tá? Nota final média, tá? Então, aqui o que eu estou dizendo é, selecione essas três variáveis, curso, grupo, turno, a média da variável nmed, as nfmed, esse vai ser o nome da média dessa variável, tá? Da tabela ngeral, e aí, por último, eu tenho que dizer, eu quero agrupar por quê? Por quais variáveis? Então, vou agrupar por curso, grupo e turno. Deixa primeiro eu fazer isso aqui só por curso, tá? Então, vou agrupar, estou selecionando só o curso, a nota média, e vou agrupar só por curso, tá? Para ficar mais simples. Depois a gente passa para o outro exemplo. Tá, então aqui eu tenho por curso a nota final média, tá? Então curso A, a nota final média foi essa, curso B, curso C, curso D. Se eu incluísse aqui, vou incluir só o turno, tá? Então, se eu quisesse incluir curso e turno, eu incluo aqui a variável aqui em cima e agrupo também por curso e turno. A nmed agora tem curso e turno, tá? Então, para cada curso, para cada turno, eu tenho a nota final média. Uma coisa legal do SQL é que, por exemplo, eu posso vir aqui e incluir a função count já direto. Então, eu coloco um count estrela aqui. Vamos ver o que acontece. Aqui ele diz, então, como eu incluí essa count estrela, eu não dei nome para essa variável, né? Então, count estrela, vamos dar um nome para ela. Vamos chamar de N alunos. Tá? Número de alunos, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui é o número de alunos em cada categoria. Então, eu tenho, no curso A, diurno, eu tenho 5 alunos e a nota média foi essa, tá? Eu poderia aqui ter incluído o desvio padrão. Opa. stdev gnmed as sdnf, tá? Poderia ter incluído a mediana.
Deixa eu rodar isso aqui para vocês verem o que acontece. Tá? Então, em uma tabela só, eu tenho aqui as informações que me interessam. Então, para cada curso, para cada turno, eu tenho a nota final média, o desvio padrão da nota final, a mediana da nota final, o número de alunos em cada categoria, tá? E isso é interessante, porque em uma tabela só você já tem todas as informações que te interessam. Isso é interessante porque, por exemplo, eu posso, com o desvio padrão e o número de alunos, né, aqui em cada categoria, eu posso calcular, por exemplo, o desvio padrão da média, tá? Então, vamos fazer isso. Então, só como exemplo, tá? Se eu quiser desvio padrão da média, eu venho aqui e pego, então, as duas variáveis que eu tinha. Quais eram, então, era SDNF sobre SQRT de N alunos. Tem que colocar o nome da coluna, né? O nome da tabela. Tá? Então, agora, eu tenho aqui calculado o desvio padrão da média, por exemplo. Aproveitando que o vídeo não está tão longo, eu vou mostrar como é que renomeia uma coluna, tá? Então, para renomear uma coluna, você vem aqui e dá names df, tá? Aí aqui você vai colocar df é a data frame, né? Nome da sua data frame. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo na tabela nmed. Aí aqui você coloca o nome antigo. Vamos supor que eu quisesse mudar nessa nmed, que eu quisesse mudar ao invés de nota final média, né? Ao invés de NF média, eu quero que isso seja nota final. Média, tá? Então, agora apareceu aqui, né? Nota final média, tá? Então, essa é a maneira de renomear uma coluna, né? Que a gente estava falando na aula anterior. Bom, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo demais. E na próxima a gente vai aprender algumas coisas, ainda mais algumas coisas sobre tabelas, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.